Convido então a senhora Roseli Doreto, da Energibras. Boa tarde a todos. Cumprimento na pessoa do Dr. Tiago à mesa. Continuando aqui, muitos que estão aqui hoje estavam ontem em São Paulo. Tratamos aí, abordamos várias questões. Vi que hoje foi colocado aqui a questão do financiamento, até me retrato na questão do que eu coloquei, que eu considerei que a ANEEL não seria de responsabilidade dela essa questão tributária, e vejo que realmente a ANEEL está engajada nesse processo e que isso é muito relevante para que a gente tenha sucesso nessa batalha nossa, que é a introdução da geração distribuída no país. Abordei aqui alguns pontos e eu tenho para dizer o seguinte. A questão da prescrição, eu queria fazer um adendo, inclusive ratificando as palavras ontem, que foram ditas pela Greenpeace, pela representante da Greenpeace, de que o prazo deveria ser de 5 anos e não de 36 meses, tendo em vista o disposto no artigo do Código Civil 206, parágrafo 5º, inciso 1º, que estabelece que a companhia distribuidora tem 5 anos para fazer a cobrança da conta de luz vencida. Esse é um ponto que eu gostaria que fosse considerado. O outro que a gente vê importante é que houve uma alteração ainda no artigo 7º, inciso 4º, tratando da questão da compensação. Ela fala do mesmo titular, ela excluiu o CNPJ e CPF. Me preocupa muito como é que a distribuidora vai interpretar essa questão do mesmo titular. A gente tem se deparado com algumas situações onde é muito importante que se considerasse grupo econômico, filiais, e isso ajudaria muito. Se deixar para que seja estabelecido o mesmo titular, eu posso dizer que eu tenho 100 supermercados com a mesma razão social. E entendo que deveria ser aplicado, salvo se houver um entendimento contrário. Então, o nosso pedido é para que realmente seja considerado filiais e grupos econômicos. Outro ponto que a gente colocou é essa questão de áreas contíguas. Isso me preocupou muito, porque quando a gente trata no artigo 7º, inciso 5º, letra A, está falando áreas contíguas, e que seria o seguinte: a energia excedente pode ser alocada entre os integrantes. O que seriam esses integrantes? Nós temos que colocar, não esquecer de associações, que hoje a maior parte dos condomínios no Brasil estão de forma irregular, e eles hoje se movimentam na forma de associação de moradores. Nós temos que pensar que hoje, condomínio, nós temos em edifícios verticais, esse é um ponto que a gente tem ido bastante, e nós não podemos esquecer também de associações e condomínios industriais, que também fazem parte desse processo, e onde a gente tem aí uma carga de 5 megas, com certeza isso pode ser dividido entre eles. Uma outra coisa que eu coloquei aqui, também, além disso, a gente também trabalha com OCIPs, que elas também podem querer fazer a compensação de energia. Elas não estão dentro de residência de comércio, né? A indústria não está contemplada aqui, mas elas também poderiam fazer jus a esse benefício. Apontei aqui um outro item também. Nossa Senhora. Vamos lá. A questão que ontem eu falei e volto hoje, eu estou preocupada com isso, a questão da introdução da bandeira vermelha na tarifa B. Eu recebo minha conta de energia e lá está lá a bandeira vermelha. Eu não sei, estão me cobrando, mas com certeza foi usado. Como é que fica essa questão dessa tarifa da bandeira, como é que fica essa bandeira vermelha na cobrança quando eu estou gerando fotovoltaico? Isso é uma coisa que eu gostaria que fosse bem esclarecido para que o consumidor não seja prejudicado. Um outro ponto de extrema relevância que eu coloquei ontem, o uso de baterias no sistema on-grid, que ele sirva como backup, porque ninguém aqui, em sã consciência, vai colocar um sistema de baterias para suprir a energia de toda a casa. Mas ele precisa de um sistema de baterias que vai servir como no-break, ou vai servir para ele como sei lá, um UPS, no caso de queda de energia. Foi dito que, por conta da resolução da ABNT, da ABNT, que tem lá uma medida que proíbe o antilhamento. Eu andei estudando, conversei com fabricantes, inclusive fiquei de apresentar. Nós já temos inversores híbridos. E esses inversores híbridos podem fazer este trabalho. Como é que eles trabalham? Eles poderiam ser muito bem utilizados no sentido de que ele alimenta um quadro secundário. E eu vou estar utilizando esse quadro secundário e vou atender a emergência da minha casa no caso de falta de energia. Então, esse é um ponto que eu vou levantar, vou apresentar algumas coisas da contribuição.
Não estou aqui fazendo propaganda de fabricante nenhum, mas eu fui estudar um inversor híbrido da Schneider, e eles têm esse inversor, e que atenderia tranquilamente a essas exigências técnicas que constam aqui dos requisitos do projeto. Por fim, tem uma outra questão aqui que diz que quando a gente entrar e faltar qualquer documento, vai ser devolvido e eu tenho que entrar com tudo de novo. Gostaria de sugerir aqui, como advogada, o juiz concede prazo para que a gente apresente o documento se falta, emende a inicial. Seria interessante que se considerasse que se desse um prazo de 10 dias para que se complementasse a documentação antes de devolver todo o processo. E, nessa linha, o consumidor perdeu o prazo daquela fila imensa que, às vezes, leva 400 dias para aprovar o projeto dele. Tá? Estou encerrando já, porque eu sei que o tempo está curto. Para finalizar a contribuição, eu gostaria de dizer o seguinte. Tem aqui o artigo 7º, inciso 9º, diz que as distribuidoras podem fornecer os dados, elas devem fornecer os dados para o consumidor, disponibilizar no seu site ou outra ferramenta. A partir do momento que eu digo podem, eu estou facultando a distribuidora a me dar esse dado ou não fora da minha conta de energia. Então, isso também para o consumidor é muito importante. Por último, a gente tem aqui, que seria, deixa eu ver aqui, a questão de associação, já falei para vocês, as contas para serem fornecidas pela distribuidora. Nós temos aqui Roseli, bandeira acho que vai vermelha. ter tempo depois, eu acho que o voltar. tempo já está encerrando, mas eu gostaria que fosse levado em consideração essas observações, doutor Tiago. São poucas, mas vão fazer a diferença para nós lá na frente. Tá bem? E também, por último, a questão do prazo. Diz na resolução que 5 anos ela seria alterada. E eu vi que esse prazo permanece. Pergunto, então, quer dizer que poderíamos ter outra alteração em breve? Só faltou algumas coisinhas aqui que eu queria falar com vocês. Uma delas é a seguinte. Foi questionado aqui o que se faz com a casa alocada. Nós temos que mudar o inciso 8º do artigo... Peraí que a minha vista está falhando. O artigo 4º, no qual diz que eventuais créditos de energia ativa existentes, no momento do encerramento da relação contratual, que ele vai passar para ser modicidade tarifária. Imagina que eu estou com um sistema há 5 anos e eu tenho crédito, porque eu mudei de residência, eu vou perder o meu crédito. Ou seja, eu poderia carregar este crédito comigo, porque eu tenho o CPF cadastrado. E isso não vai mudar, o que vai mudar é o endereço da minha conta. E eu penso que isso seria algo que tornaria mais viável. E eu posso simplesmente desmontar o sistema do meu telhado e colocar na outra residência. Eu vou ter um custo adicional, com cabeamento ou com instalação, mas isso, de certa forma, não inviabiliza. O que eu vejo, por exemplo, hoje, foi falado aqui sobre a questão do hora-ponta pelo Rodrigo, dessa questão da mudança do hora-ponta, principalmente na indústria, e que a ANEEL realmente estudasse isso, para que, no verão, o hora-ponta fosse das 14 às 17 horas. Isso ajudaria muito para o desenvolvimento do fotovoltaico no país. Em especial porque eles estão em alta tensão, eles geram num horário onde eles são remunerados, que eu diria, o crédito deles é baixo, e eles pagam 4 vezes mais para usar no hora-ponta. Então, eu gostaria que isso fosse levado em conta. A outra questão aqui houve uma alteração, deixa eu falar aqui, houve uma alteração no inciso 9º, ainda do artigo 4º, onde diz quais são as informações que o consumidor vai ter que receber. E aqui fala que tem que ter o saldo anterior de crédito, mas ele não diz 100 kWh. E ele tem que permanecer como estava anteriormente, no inciso 9º, onde diz que o crédito tem que ser informado em kWh por posto tarifário. Eu acho que, desta forma, o consumidor ele vai conseguir avaliar a conta dele. Eu não entendi porque disseram aqui do crédito em reais. O crédito tem que ser em kWh mesmo, porque, senão, para ele, pode se tornar inviável. Um outro ponto, só para a gente poder estar encerrando aqui com vocês, eu ainda quero voltar um pouquinho na questão das baterias. Essa questão, eu vou mandar o material aqui para a ANEEL, mas só para que vocês saibam, por que isso não vai impactar? Nós temos 2 pontos. Na questão das baterias, nós estaríamos alimentando um quadro secundário, que esse quadro secundário mandaria a energia para o quadro primário. Ou seja,
eu estou pensando num sistema de no-break. Veio aqui um colega e falou de um sistema diferente, de usar no hora ponta. Se eu trabalhar com um sistema desse, ele vai simplesmente me atender nesse quadro secundário, onde eu tenho interesse no caso de queda de energia. Porque hoje, além de eu não ganhar nada, que eu sei que realmente eu entendo a distribuidora já ganhou bastante com isso, o sistema nosso está mudando agora, a gente tem uma fase de transição, que, me desculpe, vai ser uma fase difícil. Só que é o seguinte, antigamente a gente pagava para usar o telefone. Hoje a gente não paga mais. Nós só pagamos pela ligação que nós fazemos. Então, as coisas mudam e a distribuidora vai se adequar, como elas já estão se adequando e criando empresas de energia renovável para poder prestar o serviço. Ela não vai perder o consumidor dela. Diga-se por oportuno o que está acontecendo na questão da iluminação pública. Ou seja, sempre se encontra uma forma no mercado de se fazer dinheiro. E, obviamente, a distribuidora não vai tomar prejuízo com isso. O que não pode acontecer é o consumidor ter que arcar com o aumento da TUST, da TE, ou do que seja, porque ele já tem uma tarifa extremamente cara. Então, isso seria muito importante que fosse levado em conta, porque o consumidor não aguenta mais. Ele investe hoje num sisteminha de 3 kW, R$27 mil no mercado. O payback hoje está 5 anos e meio, 6 anos. Numa tarifa de 69, 70 centavos. Então, o que acontece? A gente tem que incentivar esse consumidor para que ele realmente faça o investimento. Fala-se muito nos Estados Unidos. Lá o governo americano federal dá 30% de incentivo, fora o que dá o incentivo o governo estadual. Só que o preço deles, obviamente, ainda é um pouco mais caro que o nosso. Eu gostaria de dizer, só para finalizar, o seguinte: se a gente tiver esse sistema de baterias que alimenta esse quadro secundário, nós não deixaremos de atender o anti-ilhamento, porque o inversor permite o anti-ilhamento tranquilamente. Nós teremos condições, como é hoje usado nos Estados Unidos e em outros países da Europa, um sistema mais eficiente e que vai incentivar o consumidor a colocar o dinheiro dele. Por quê? Se a distribuidora não tem reforço na rede, se o caos que nós estamos encontrando, e que me perdoe aqui que não está aqui para falar, mas o doutor Romeu já disse isso em reportagem, eu li, o nosso sistema é caótico. Precisamos de um reforço nas nossas redes. Nós não vamos ter, a energia vai cair, a conexão cai, e aí? Aí eu tenho um sistema na minha casa e fico sem energia elétrica. Por quê? Porque eu tenho que seguir normas de segurança. Óbvio, eu vou seguir as normas, mas eu tenho que ter uma solução alternativa que me permita, no mínimo, que se a energia acabar na minha casa às 20 horas, que eu tenha meu sistema de bateria e minha família não fique no escuro. Então, eu acho que é isso. A única questão também é, por que 75 kW? Procurei em tudo aqui, mas não consegui achar. Aí me falaram, porque é o limite da média tensão, baixa tensão, enfim. Eu também não sou expert em 60 Hz, 50 Hz, como disse aqui a outra colega, mas eu diria o seguinte: os 100 kW que a gente estava colocando de potência pico, ele não exigia que fosse um medidor de 4 quadrantes, ele não exigia que eu tivesse um transformador, que eu vou ter que ter um transformador de acoplamento, enfim. São algumas exigências que vão pesar no bolso do consumidor e que precisam realmente ser avaliadas da real necessidade. Está aqui a minha contribuição, me coloco à disposição e vejo que nós já estamos dando um grande passo. Agradeço mais uma vez a mesa e obrigada.